Você já passou tanta vergonha que só queria desaparecer? Já sentiu fome, frio e humilhação? Tudo ao mesmo tempo? Já teve a sensação de que ninguém se importa, mesmo vendo você ali caído? Se você já viveu algo assim, essa história vai te tocar. E se nunca viveu e talvez depois de ouvir o que aconteceu com Vitor e Nina, você nunca mais passe reto por alguém que está vivendo na rua. Porque às vezes, o que está por trás de um corpo sujo e um olhar perdido é uma história que você jamais imaginaria. Se você ama histórias de amor reais, emocionantes e que fazem a gente pensar, se inscreve agora no canal Histórias de Amor e Romance. Deixa seu like, comenta aqui embaixo Eu Acredito no Amor e compartilha com alguém que precisa lembrar que ainda existe compaixão no mundo. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir pode mudar o seu olhar para sempre. A calçada estava fria, o concreto duro, a chuva não parava. Nina se encolheu debaixo da marquise de uma farmácia fechada, tentando proteger o corpo com um saco plástico rasgado. Molhada, faminta, tremendo. Ela segurava o estômago com as duas mãos, como se pudesse conter a dor. Não era só a dor da fome. Era a dor de estar viva e não saber mais para quê. Ela não chorava. Já tinha chorado tudo. Agora só havia silêncio. Um silêncio que gritava por dentro. Ela não pedia, não implorava, não falava com ninguém. Na rua, o silêncio era escudo. Ser invisível era a única proteção que ainda tinha. Ela já tinha aprendido. Quanto menos ela aparecesse, menos ela apanhava do mundo. Quanto menos falasse, menos se humilhava. E por isso, ela ficava ali, calada, encolhida, sumindo aos poucos. Nina tinha sido muita coisa, antes de ser só mais uma na rua. Ela dava aula para crianças pequenas. Tinha um sorriso doce, uma fala firme e um amor real pelo que fazia. Mas tudo começou a ruir quando a mãe dela ficou doente. O diagnóstico veio como uma sentença: câncer agressivo, já avançado. E Nina largou tudo para cuidar. Cuidou com amor, com força, com coragem. Mas ninguém cuida sem consequências. Ela faltava demais ao trabalho. Chegava atrasada, ficava noites sem dormir, dias sem comer. Até que foi demitida, sem muita conversa, sem muita empatia. Com a morte da mãe, Nina perdeu mais que a única família. Perdeu o chão, perdeu a referência, perdeu a razão para continuar tentando. Começou a vender as coisas da casa. Depois vendeu a casa. Foi morar num quartinho emprestado. Depois num abrigo. Depois numa marquise qualquer. Foi um degrau por vez. Nenhuma queda brusca. Apenas um deslizamento lento, silencioso, invisível. E quando percebeu, já não havia onde voltar, nem quem chamasse por ela. O que mais doía não era a fome. Era a sensação de não existir para ninguém, de passar pelas pessoas como um vulto, de ver olhares que atravessavam como se ela fosse ar. Ela não era mais tratada como gente, era tratada como estorvo, como lixo humano, como algo fora do lugar. E isso foi matando partes dela, devagar, sem pressa, como a chuva naquela noite. Naquela noite tudo nela doía. O corpo cansado, a pele arrepiada, a cabeça zonza. Mas o que mais pesava era a vergonha. A vergonha de estar ali. A vergonha de ter sido derrubada pela vida. A vergonha de ter sido esquecida. Tinha um pedaço de pão dentro de uma sacola, molhado. Mas ainda assim, pão. Ela não sabia se comia, não sabia se guardava, não sabia se queria continuar ali, ou em qualquer outro lugar. Nina já não fazia planos. Só esperava a próxima noite. O próximo lugar seco. O próximo pedaço de comida. Ela se deitou devagar, com os olhos abertos, olhando o teto da marquise como quem olha o fundo de um poço. A chuva batia no chão como um tambor surdo. E cada gota parecia dizer: você perdeu. Mas ela ainda respirava, mesmo querendo desaparecer. Ninguém sabia quem ela era. Ninguém perguntava. Ninguém se importava. E talvez por isso, ela tenha parado de se importar também. Naquela noite, Nina não queria ser salva. Não queria ser vista.
Só queria que a chuva parasse e que o mundo esquecesse dela de vez. Mas o mundo, mesmo sem querer, ainda guardava uma surpresa. E a vida, mesmo depois de tanta dor, ainda tinha mais uma página escrita com o nome dela. Mas isso, ela ainda não sabia. Ela só queria dormir, com fome, com frio, com o coração em silêncio, como quem já cansou de gritar. Vitor não gostava de perder tempo. Seu dia era dividido em blocos de 20 minutos. Reunião, treino, chamada internacional, visita técnica, mais reunião, silêncio, vazio. Ele não se atrasava, não desviava, não improvisava. Tudo era cronometrado, porque para ele, perder o controle era perder tudo. Naquela noite, ele tinha saído de um jantar de negócios. Era só mais um. Champanhe caro, pessoas sorrindo com os olhos vazios, propostas disfarçadas de elogio, disfarces bem ensaiados. Ele jogou o guardanapo em cima do prato antes da sobremesa chegar. Pediu o carro e foi embora sem se despedir direito. Estava cansado, não no corpo, mas em alguma parte que nem ele sabia mais nomear. Enquanto o carro seguia pelas ruas molhadas de São Paulo, Vitor olhava pela janela e via sua própria apatia refletida no vidro. A chuva escorria em linhas tortas, como se o mundo lá fora também estivesse desmoronando devagar. Mas ele não sentia nada. Há meses, talvez anos, não sentia de verdade. Já teve tudo o que quis. E quando conseguiu, percebeu que não queria mais nada. Tinha sucesso, mas não tinha paz. Tinha dinheiro, mas não sabia para onde voltar no fim do dia. Tinha respeito, mas nenhum lugar onde pudesse ser só humano. A vida de Vitor era feita de controle, e isso o impedia de sentir. Sentir era abrir brecha, e ele não permitia rachaduras. Mas naquela noite, algo quebrou. O carro desacelerou num trecho escuro da avenida. A luz de um poste piscava. A farmácia estava fechada. E sob a marquise, ele viu uma mulher, encolhida, com um saco plástico sobre os ombros, a cabeça baixa, os joelhos dobrados e os braços cruzados sobre o estômago, como quem tenta segurar a dor. Ele não conseguia ver o rosto, mas algo nele travou. Pisou no freio, sem pensar, como se o corpo soubesse algo que a mente ainda não entendia. Vitor era o tipo de homem que nunca parava, que passava reto por tudo que não lhe interessava. Pessoas, problemas, emoções, mas agora estava ali, com as mãos firmes no volante, e um incômodo que crescia no peito. Não era pena. Ele detestava essa palavra. Era outra coisa. Era um desconforto, uma perturbação. Como se por um segundo ele tivesse visto a própria solidão do lado de fora. A mulher não olhava, não pedia, não dizia nada. E isso mexeu com ele, porque era exatamente assim que ele se sentia todos os dias. No meio do luxo, no alto do mundo, no centro de tudo, mas invisível, inacessível, intocável, intocado. Ele ficou ali, no carro desligado, o vidro ainda fechado, só olhando, tentando entender por que não conseguia seguir em frente. Não era normal. Nada nele era impulsivo, mas algo naquele momento desorganizou seu sistema. E ele permitiu. Talvez fosse o jeito como ela se encolhia, ou a forma como parecia proteger um pedaço de pão molhado, como se fosse um tesouro. Talvez fosse a ausência de pedidos, ou a ausência de máscara. Aquela mulher não fingia nada. E Vitor, acostumado com gente que performava o tempo todo, se viu diante de alguém que só existia, só isso, existia. E por isso, ele não conseguiu ignorar. No banco de trás, o celular vibrava. Mensagens, alertas, compromissos. Mas nada daquilo importava mais. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele não estava com pressa, não queria ir embora. E ele ainda não sabia. Mas aquele instante, parado no carro, olhando uma mulher invisível para o resto do mundo, era o começo da história que ele nunca teria coragem de planejar. Nina sentia o corpo se entregar,
as mãos apertadas sobre o estômago, o frio vencendo todas as defesas. A cabeça começava a girar. A fome vinha em ondas. Primeiro ardia, depois doía. Agora só entorpecia. Ela fechou os olhos tentando respirar fundo, tentando fingir que o carro na frente dela não existia, que a luz não a queimava, que o homem não a olhava. Mas ele estava ali e não ia embora. Ela virou o rosto com força, puxou o plástico preto até o pescoço, como se pudesse se esconder debaixo dele. A raiva cresceu no peito. Raiva de ser olhada, raiva de ser vista naquele estado, raiva de ter sido derrubada pela vida e ainda assim ter que aguentar olhares que ela não pediu. O homem desceu do carro, passos firmes, sem pressa. Ela apertou os lábios. Sentiu o corpo endurecer, os olhos arregalados. Não vem, não chega perto. Mas ele não veio com força, não falou alto, não tentou tocar. Parou a poucos metros e só disse: "Você está com fome?" Ela sentiu a frase entrar direto, como uma faca girando por dentro, mas ficou em silêncio. Ele não insistiu, apenas olhou, com algo que ela não soube nomear. Não era pena, não era susto, era incômodo, como se ele também não soubesse o que estava fazendo ali. "Tem um restaurante ali na esquina." A voz dele era baixa, quase um pedido. "É perto, 2 quarteirões. A gente vai a pé. Sem conversa, se você preferir." Ela continuou sem responder. "Você come e vai embora se quiser. Eu não vou perguntar nada." Nina quis rir. Não por humor, mas por sarcasmo, claro. Restaurante, com essa roupa, com esse cheiro, molhada. O que ele está querendo provar? Que é um herói? Ela encarou o chão por alguns segundos. O corpo já ameaçava desabar, mas o orgulho ainda resistia. Ela se levantou, com dificuldade, sem dizer uma palavra. Os joelhos tremiam. O saco plástico escorregava, mas ela manteve a coluna ereta. Olhou para ele, seca, fria. "Eu não confio em homem nenhum. Não ache que isso aqui é sinal de gratidão." Ele apenas fez um gesto leve com a cabeça, sem se defender, sem sorrir. Entendido. Eles começaram a andar, um ao lado do outro, em silêncio. Ela com os pés descalços pisando nas poças d'água. Ele com os sapatos molhados sem se importar. Ela com o rosto duro, ele com o olhar preso na calçada. 2 mundos diferentes caminhando juntos por 1 minuto. Mas nenhum dos dois sabia que aquele seria o minuto mais importante de suas vidas. A fachada iluminada do restaurante apareceu no fim da rua, e Nina sentiu o estômago revirar. Não era fome, era vergonha, era medo de ser olhada, de ser exposta, de ser tratada como menos. Mas não parou. A necessidade foi mais forte. E o que ela não sabia é que ali dentro não era só o corpo dela que ia ser alimentado. Era algo que ela achava que não existia mais. O salão estava aquecido, luz suave, talheres alinhados, toalhas brancas esticadas como se nunca tivessem sido tocadas. O som ambiente era calmo, com música instrumental que preenchia o ar sem atrapalhar as conversas baixas de gente que falava com voz de nariz empinado. Nina pisou no chão de mármore molhado com os pés descalços. Sentiu o calor subir pela sola rachada, mas o resto do corpo queimava de vergonha. Não era só a roupa molhada grudando na pele, nem o cabelo colado no rosto. Era o olhar de todos. Ela não olhava para ninguém, mas sentia cada mesa, cada suspiro, cada cutucada disfarçada, cada garçom que hesitava em se aproximar. A sensação de estar no lugar errado era insuportável, como se todos ali tivessem combinado de lembrar a ela que não pertencia àquele mundo. E mesmo assim ela andou, cabeça erguida, passos firmes, cada músculo gritando. Mas ela não cedeu. Vitor caminhava ao lado dela, calado, não tentava protegê-la, nem justificá-la. E talvez por isso ela ainda estivesse ali, porque ele não tratava aquilo como um espetáculo. Apenas escolheu uma mesa no canto e sentou. Ela hesitou por um segundo, mas sentou também, com raiva,
com o coração acelerado. E com o corpo inteiro em estado de alerta, ela se encolheu na cadeira, segurou os braços, cruzou as pernas sob o pano da toalha. Não queria tocar em nada, não queria mexer com o copo, não queria usar o guardanapo. Ela queria sair dali, mas a fome já fazia o estômago doer como se estivesse se dobrando por dentro. Você pode pedir o que quiser, ele disse. Ela não respondeu. Ou posso escolher por você, se preferir algo mais rápido. Ela balançou a cabeça sem encará-lo. Tanto faz, ele fez o pedido, sem falar alto, sem apontar para ela, sem expor nada. E isso a irritava. Que no fundo, ela queria que ele errasse, que falasse uma frase idiota, que a tratasse como coitada, que mostrasse o que queria em troca. Mas ele não fazia nada disso, e isso a desarmava. Quando a comida chegou, ela não olhou para os lados, nem agradeceu, nem esperou. Começou a comer devagar, com a mão trêmula, mas com uma fome que falava mais alto do que qualquer orgulho. Mastigava sem pressa, como se cada pedaço precisasse durar o máximo possível. Não sabia quando teria outra chance. Vítor a observava, não de forma invasiva, mas como quem vê algo e não sabe explicar por que aquilo importa. Ele não fazia perguntas, não puxava assunto, apenas ficava, presente. Nina sentia tudo. O sabor da comida, a textura quente do arroz, o sal no molho, o silêncio entre os dois, o desconforto dos olhares, a humilhação disfarçada que escorria dos cantos do salão, mas principalmente sentia algo dentro dela se quebrar. Uma parte que estava endurecida demais e que agora, diante de tudo aquilo, rachava sem pedir licença. Ela odiava estar ali, mas precisava daquela comida, daquele teto, daquele instante de calor, e odiava ainda mais o fato de precisar. Depois de terminar o prato, ela se recostou na cadeira. Não falou nada, não olhou para ele, apenas respirou. Longo, fundo, como quem tenta guardar um pouco daquela sensação antes de voltar para o frio. Eu não vou perguntar nada, Nina. A voz dele era firme. Calma. Ela o olhou pela primeira vez desde que sentou. Um olhar direto, sem medo, sem agradecimento. Ainda bem. E naquele momento, algo entre eles foi selado. Não um vínculo, não uma amizade, mas um respeito silencioso, entre duas solidões que, por um instante, se permitiram existir no mesmo lugar. O prato estava quase limpo, mas ela ainda mastigava devagar, como se cada garfada precisasse durar mais do que o tempo permite, como se o gosto da comida fosse algo que não queria esquecer. Ela não comia assim há semanas, talvez meses, e mesmo ali, sentada, alimentada, protegida da chuva, o corpo dela continuava em estado de guerra. Nina mantinha os olhos no prato, não por medo, mas por sobrevivência. Era assim que se preservava, evitando o mundo, evitando interpretações, evitando olhares. Ela não queria ver a reação de ninguém, nem a dele, muito menos dos outros. Sabia que estavam sendo observados. Podia sentir os olhares atravessando suas roupas molhadas, podia ouvir os sussurros engasgados e ver, sem olhar, os rostos se virando discretamente. Mas ela fingia não notar. Comia, em silêncio, com raiva contida, com o orgulho tentando não morrer mais um pouco. Vítor a observava, mas não o tempo todo, porque por mais que quisesse encarar, algo nele se retraía. Era difícil olhar para ela, não pela aparência, mas pelo que ela carregava. Havia uma crueza em Nina, um tipo de verdade bruta que desafiava tudo o que ele conhecia. Ela não tentava ser simpática, não sorria, não agradecia, não dizia com licença nem por favor. Ela só era, e isso o inquietava. Vítor estava acostumado a ser cercado por gente que disfarçava, gente que sorria demais, que falava o que ele queria ouvir, que tentava agradar ou impressionar. Mas ela era pedra, e ao mesmo tempo era carne viva, bruta, exposta, real. Ele se pegou desconcertado.
como se não soubesse o que fazer com aquilo, como se estivesse diante de uma dor que não podia resolver com um cheque, uma ligação ou um discurso. Era estranho. Ele já ajudou projetos sociais, já investiu em ONGs, já assinou contratos com instituições que cuidam de gente como ela, mas nunca tinha parado para sentar na mesma mesa. Nunca tinha sentido o cheiro da chuva no cabelo de alguém faminto. Nunca tinha estado tão perto de uma história que não era dele. Mas agora o atravessava. Nina terminou de comer. Limpou os lábios com o dorso da mão. Recostou na cadeira. E finalmente olhou para ele. Um olhar direto. Sem medo. Sem gratidão. Sem dó. Tá satisfeito? A pergunta foi curta. Seca. Vitor se ajeitou na cadeira. Surpreso, mas não ofendido. Não fiz isso para me sentir bem, ele disse. Ela ergueu a sobrancelha, quase debochada. Então por quê? Silêncio. Ele não sabia responder. Ou talvez soubesse e não quisesse dizer. Eu vi você, foi só isso. Ela deu uma risada curta, sem som. Todo mundo vê, mas ninguém para. Eu parei. Isso é o que te torna especial? A pergunta veio como uma faca, mas ele não recuou. Não, só me torna humano, ou pelo menos alguém tentando ser. Nina sustentou o olhar por mais um instante, e então desviou. Respirou fundo, olhou em volta. Sentiu de novo o peso de estar num lugar onde nunca foi convidada. Mas algo dentro dela estava aí diferente. Não aliviado, não salvo, mas menos sozinho. E isso ela não sabia nomear. Ela recostou mais uma vez, olhou para o teto e murmurou. Eu comi em silêncio porque tinha medo de chorar. Ele ouviu, mas não respondeu. Porque naquele momento não havia nada melhor do que ficar em silêncio com ela. A chuva lá fora tinha virado garoa, mas dentro do restaurante o silêncio ainda pesava. Nina mantinha os braços cruzados, o prato já vazio, o corpo aquecido, mas por dentro ainda tremia. Vitor a observava sem pressa, como quem sabe que não é o momento de invadir, mas sentia vontade de perguntar, de entender. O que derruba alguém até ali? O que faz uma mulher como ela, firme, dura, presente, acabar no chão, na rua, sozinha? Ele não queria parecer curioso, muito menos salvador, mas havia algo nela que ele precisava ouvir, não por ela, mas por ele mesmo. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse. Ela olhou devagar, sem pressa, mas não respondeu de imediato. Como você foi parar na rua? A pergunta pairou no ar como uma fumaça. Nina respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e respondeu com a voz baixa, quase indiferente. Eu cuidava da minha mãe. Só isso. A frase veio seca, mas cheia. Vitor não disse nada. Esperou. Ela ficou doente, e eu fui ficando junto. A frase seguinte veio com um cansaço antigo. Um cansaço que não é só do corpo, mas da alma. Passei 2 anos levando ela para o hospital, marcando exame, limpando, cuidando, segurando na mão. Ela não chorava, mas cada palavra vinha como uma navalha embotada, raspando por dentro. Perdi o emprego porque faltava demais. A escola não podia esperar, nem os boletos, nem a doença. Ela mordeu o lábio inferior, abaixou o olhar. Quando minha mãe morreu, eu achei que ia conseguir voltar, que o mundo ia me esperar, mas ele não esperou. Vitor sentia o peito apertar, porque ela falava como quem não esperava compreensão, como quem já tinha contado isso 1000 vezes, sem ser ouvida. Tentei alugar um quarto, uma amiga prometeu me ajudar, outra disse que ia ver com a família. No fim, nenhuma apareceu. Ela deu uma risada sem humor, áspera. Um ex-namorado disse que podia me acolher, mas só se eu agradecesse direito. O olhar dela endureceu. Preferi dormir na rua. Vitor sentiu um nó na garganta, mas não disse nada. Só escutava. Fiquei um tempo em abrigo, mas aquilo não era lugar para respirar, muito menos para dormir. Ela ajeitou o cabelo molhado, agora quase seco nas pontas. Fui para a rua e pronto. Sem drama, sem filme. Só fui. O silêncio se alongou.
Ela apoiou os cotovelos na mesa, olhou pela janela. Sabe o que é mais louco? Ele ergueu os olhos, curioso. Eu nunca usei droga, nunca roubei, nunca bati em ninguém, nunca perdi a cabeça. Só caí devagar, como quem vai escorregando num poço, e quando percebe, já tá no fundo. Vitor engoliu seco. E agora? Você ainda tenta sair? Ela sorriu torto. Sair para onde? Para qual mundo? Virou o rosto. As pessoas não querem saber se você é boa. Elas só querem que você esteja limpa, bem vestida e com endereço fixo. Se não tiver, você nem existe. Ele ficou em silêncio. Ela percebeu e completou. Eu ainda leio. Achei uns livros no lixo. Alguns bons, outros molhados demais. Escrevo também, em folhas soltas, quando consigo achar uma caneta inteira. Ela disse isso como quem confessa um segredo, mas não com orgulho, com um tipo de tristeza quieta. Escreve o quê? Ele perguntou pela primeira vez com um tom diferente na voz. Ela hesitou, depois respondeu firme. Poesia. Às vezes, quando a cabeça permite. Vitor se ajeitou na cadeira. Ela não parecia com ninguém que ele conhecia. Não buscava atenção, não queria aplauso, não dramatizava, não se fazia de vítima. Ela só era. E por isso, era impossível não vê-la. Naquele momento ele soube. Aquela mulher tinha mais profundidade do que qualquer pessoa que ele já conheceu na vida. O prato vazio, o copo com água até a metade, os talheres arrumados com cuidado, como quem tenta deixar tudo no lugar, mesmo estando por dentro em pedaços. Nina recostou na cadeira. Respirou fundo. Primeira vez em dias, talvez semanas, que sentia o corpo aquecido. Estômago preenchido, mas por dentro, continuava em estado de alerta. A fome passou, mas a ferida não. Ela sabia que o que vinha agora seria o pior. A hora em que ele tentaria ir além, ajudar demais, aproximar demais, fazer mais do que ela pediu, e ela não ia deixar. Vitor a observava em silêncio. A expressão dela era fechada, mas havia algo diferente nos olhos. Uma sombra de cansaço misturada com orgulho. Ele sabia que dali em diante, cada palavra podia se tornar um muro ou uma ponte. Mas arriscou. Posso te levar para um lugar seguro hoje, só para dormir em paz. Sem barulho, sem risco, sem rua. A resposta veio rápida, afiada, sem hesitação. Não. Ele esperou. Achou que ela fosse explicar, mas ela apenas desviou o olhar. Como quem fecha a porta antes que alguém tente entrar. Ele tentou mais uma vez. É só por hoje. Nada além disso. Você decide amanhã o que faz. Ela virou o rosto seca. Eu já decidi. O silêncio entre os dois era denso, cheio de coisas que não seriam ditas, cheio de histórias que ele jamais entenderia. Nina não queria ajuda que custasse a própria dignidade. Ela já tinha perdido muita coisa. Não ia perder também o pouco de autonomia que restava. Ela sabia o que aquela ajuda significava, mesmo que ele não soubesse. Significava dever. Significava que ela estaria aceitando ser salva. E ela não queria ser salva. Queria ser respeitada. Então me leva até a praça da biblioteca, ela disse. Fica perto do terminal. Eu conheço o pessoal que dorme lá. Ele assentiu com a cabeça. Não questionou. Não insistiu. Ela se levantou, ajeitou o casaco molhado nos ombros e seguiu até a porta com passos firmes. O restaurante todo observava. Mas ela não se curvou. Nem por um segundo. O carro estava quente, o vidro embaçado. Ela se encolheu no banco do passageiro, sem dizer uma palavra. Vitor dirigia devagar. O rádio desligado. A cidade molhada passava pelas janelas como se estivesse chorando por dentro também. Chegaram em menos de 10 minutos. Ele parou na lateral da praça, ela tirou o cinto, abriu a porta. Obrigada pela comida. A frase saiu baixa, mas firme, sem sorriso, sem gesto, só palavras. Foi só isso, ela completou. E saiu. Vitor ficou no carro por alguns segundos.
mãos no volante, respiração contida. Quando olhou para o banco do passageiro, viu algo. Uma folha dobrada, molhada nas pontas. Ele pegou com cuidado, desdobrou e leu: "Não me salve, só me veja." Aquilo ficou ecoando na mente dele como um grito mudo. Não era sobre gratidão, não era sobre dívida, era sobre humanidade. Ela não queria ser resgatada, queria ser reconhecida, vista, como alguém que ainda era alguém. Vítor encostou a cabeça no banco e, pela primeira vez em anos, sentiu algo difícil de explicar. Não era pena, não era afeto, era um tipo de desconcerto. Como se o mundo até então impecável tivesse mostrado uma rachadura. E ele não sabia mais se queria consertar ou atravessar. O dia seguinte começou como todos os outros. O café preto, o terno escolhido pela governanta, a planilha aberta no celular antes mesmo de sair da cama. O carro esperando com o motorista de sempre. Mas Vítor estava em silêncio. Não o silêncio rotineiro, mas aquele que incomoda, que ecoa por dentro, que faz a cabeça voltar para um lugar onde o corpo não quer ir. Ele tentou seguir. Reuniões, números, relatórios, decisões, mas não ouvia ninguém. A mente dele estava presa no banco do carro da noite anterior, naquela folha dobrada, naquela frase: "Não me salve, só me veja." O bilhete estava no bolso do paletó. Ele havia dobrado de novo com cuidado e guardado. Mas não conseguia esquecer. A letra tremida, o papel úmido, a firmeza das palavras escritas por alguém que estava em pedaços. Durante o almoço com empresários, ele se pegou olhando fixo para o prato sem tocar no garfo. "Está tudo bem, Vítor?" Alguém perguntou. Ele piscou, assentiu, mentiu. Só pensando em algumas projeções. Mas não estava pensando em projeções. Estava pensando em uma mulher sentada à mesa com ele na noite anterior, molhada, em silêncio, comendo como se cada garfada fosse uma chance de sobreviver mais um dia. À noite, tentou dormir, mas o sono não veio. Revirava-se na cama. O lençol parecia incomodá-lo. O travesseiro pesava demais. Lembrou do som da voz dela, curta, fria, mas real. Lembrou da expressão dela dizendo não, da firmeza com que recusou ajuda, do olhar que não pedia nada, mas dizia tudo. Na manhã seguinte, quando entrou no carro, o motorista falou: "Senhor Vítor, vamos direto para a empresa?" Ele hesitou por meio segundo. "Não, faz um caminho diferente hoje. Pega a avenida, passa perto da biblioteca." O motorista apenas assentiu. Não era comum, mas não questionou. Enquanto o carro andava, Vítor olhava pelas janelas, disfarçado, em silêncio, como quem procurava algo, ou alguém. Ele dizia a si mesmo que era só curiosidade, mas sabia que não era. Não era culpa, não era compaixão. Era outra coisa, um desconforto novo, um vazio com nome, um tipo de ausência que ele nunca tinha sentido antes e que agora fazia barulho. Nos dias que seguiram, ele passou mais vezes pelo mesmo lugar, sempre fingindo que era coincidência, sempre fingindo que não estava procurando, mas estava. Não sabia o que faria se a encontrasse, não sabia se ela o aceitaria de volta, nem se ouviria qualquer coisa dele. Mas o fato é que ele queria vê-la, queria saber se ela estava viva, se tinha comido, se ainda lia, se ainda escrevia, se ainda era ela. Uma tarde parou o carro e desceu. Caminhou pela praça. Olhou ao redor. Perguntou ao camelô se tinha visto uma mulher magra, de olhar duro, andar rápido, saco plástico no ombro. O homem fez que não com a cabeça. "Aqui passa muita gente, doutor." Vítor agradeceu e voltou para o carro, com o coração mais pesado. Começou a reparar nas pessoas de um jeito que nunca tinha feito antes. Nos rostos sujos, nas mãos tremendo, nas costas curvadas de quem carrega o mundo nas costas. Cada um podia ser ela, mas não era. E isso o corroía. Naquela noite, ao chegar em casa, sentou-se no sofá escuro da sala, sozinho, sem luz acesa. O silêncio gritando por todos os cantos. Pegou o bilhete de novo, dobrado, desbotado,
Mas ainda claro, não me salve. Só me veja e entendeu. Aquela mulher não queria um herói. Queria alguém que não a reduzisse a um problema a ser resolvido. E pela primeira vez na vida, Vitor sentiu vontade de ser apenas isso. Alguém que vê. Ele estava lá. De novo. Mesmo carro. Mesma expressão contida. Mesmo silêncio. Mas dessa vez, Nina o viu antes. Estava sentada no degrau da biblioteca abandonada, enrolada num cobertor fino que alguém tinha deixado numa campanha de doações. O cabelo preso num coque bagunçado, os olhos atentos, mas fingindo distração. Uma caneta falhando na mão e uma folha de papel apoiada na perna. Ela escrevia porque era o que ainda a mantinha inteira, porque enquanto escrevia, existia. Mas naquele instante, as palavras cessaram. A caneta parou, porque ela o viu. Ele estava parado do outro lado da rua, do lado de fora do carro. O olhar girava pelo espaço, mas ela sabia o que, ou quem, ele estava procurando. Sabia que era por ela. Mas isso não era suficiente. Ela queria saber o que havia por trás daquele retorno. Culpa, curiosidade, solidão disfarçada de compaixão. Ou ele só estava ali porque tinha tempo, porque era rico o bastante para brincar de ter um coração por um dia. Ela já tinha visto esse tipo. Gente que aparece, faz um gesto bonito e desaparece para sempre. Mas deixa uma ferida que leva anos para cicatrizar. Ela observou mais um pouco, sem se mexer, sem dar sinal. E então voltou a escrever. Voltar é fácil. Difícil é ficar quando a dor começa. Dobrou a folha com cuidado, escondeu dentro da mochila rasgada e se levantou devagar. Nina passou a andar sem rumo definido, mas com destino certo. Ela queria saber se ele continuaria voltando. Queria ver até onde iria o interesse dele, se ele apareceria mais de uma vez, se insistiria mesmo sem aplauso, mesmo sem retorno, mesmo sem plateia. Nos dias seguintes, deixou rastros. Um poema debaixo da caixa de correio de um bar fechado, outro num banco da praça, protegido por uma pedra. Mais um na entrada do metrô, entre o vidro e o concreto. Não assinava, não deixava pistas. Mas quem lesse, entenderia que não era só uma mendiga tentando passar o tempo. Era alguém pedindo para ser lida. Não resgatada, lida. Vitor passou por alguns desses lugares, não viu os papéis. Ainda não, mas a presença dela, ele sentia. Mesmo quando não havia, era como um cheiro que permanece, um ruído de fundo, um vazio novo. Nina de longe o via passar. Via quando ele perguntava discretamente a alguém. Via quando ele parava o carro perto da praça. Via quando ele olhava ao redor e não a encontrava. E cada vez que ele aparecia, ela queria acreditar, mas não conseguia. Ainda não. Ela se lembrava das promessas que já ouviram antes. Vou te ajudar. Não vou te deixar. Você pode confiar em mim. Palavras que machucavam mais do que a fome, porque alimentavam esperança. E a esperança, quando frustrada, é cruel. Então ela esperava, em silêncio, em movimento, escrevendo, como sempre, folha por folha, verso por verso, dor por dor. Se você me vê, não pare. Me veja andando. Me veja indo. Me veja sendo mais do que o lugar onde eu dormi ontem. Naquela noite deixou um papel em cima de uma caixa de eletricidade, bem na esquina onde ele tinha estacionado no dia anterior. E foi embora, sem olhar para trás, sem se explicar. Mas com o coração um pouco mais alerta, porque no fundo, uma parte dela já sabia. Ele voltaria, mas ela ainda não sabia se estava pronta para ser encontrada. Amanhã nasceu cinza, o céu sem vontade, o vento cortando entre as árvores da praça. As pessoas passavam apressadas, encolhidas, carregando sacolas, pastas, pressas. Nina chegou devagar, caminhando com passos firmes, mas discretos, com o olhar afiado de quem aprendeu a ver sem ser vista. O mesmo banco, a mesma praça, o mesmo mundo, indiferente. Mas algo estava diferente. Ele estava lá, sentado, sozinho, de paletó escuro, mas sem gravata, mãos nos bolsos, olhar longe. Ele não falava com ninguém, não mexia no celular,
Não parecia com pressa, só estava. Ela o viu de longe. Parou atrás da árvore grande. Ficou observando. Não queria se aproximar ainda. Queria ver se ele só tinha voltado, ou se tinha vindo. Eram coisas diferentes. Ele não a procurava com os olhos. Não a chamava. Não andava de um lado para o outro tentando encontrá-la. Apenas ficava ali, quieto, presente. Como se aquele espaço, aquele banco de praça, aquele frio da manhã, fosse o lugar certo para estar, sem plateia, sem caridade, sem câmera escondida. Nina respirou fundo, o corpo tenso, o coração desconfiado. Mas havia algo nela que se mexeu, uma fresta, uma dúvida. E se ele não fosse como os outros? Ela caminhou em direção ao banco, sem olhar direto, sem pressa. Chegou perto, parou, sentou-se. Ele não disse nada, ela também não. Por alguns segundos o silêncio pesou, mas depois se acomodou. Vitor mexeu numa sacola térmica que estava ao lado, tirou 2 copos de isopor, estendeu um para ela. Café, tá quente ainda. Ela olhou, aceitou. Sem agradecimento, sem resistência, só pegou. Levou o copo à boca. O aroma do café a acertou primeiro. Depois, o calor no peito. Depois, o gosto. Ela fechou os olhos por um segundo. Deixou o vapor subir. Talvez fosse o melhor café que tomava em meses. Não pelo sabor, mas pela ausência de medo ao redor. Por que você voltou? Ela perguntou sem encará-lo. A pergunta saiu crua. Não vinha de curiosidade. Vinha de sobrevivência. Ele pensou um pouco. Depois respondeu. Porque você ficou na minha cabeça. E não era culpa, nem pena. Era outra coisa. Ela esperou. Mas ele não completou. E você espera o que agora? Uma história de superação? Um final bonito? Ele sorriu. Mas não riu. Eu não espero nada. Só queria sentar aqui. Com você. Hoje. Ela bebeu mais um gole do café. Olhou para frente. A maioria das pessoas vai embora. Algumas voltam. Mas quase todas querem alguma coisa. Eu não quero nada, ele disse com firmeza. Só posso estar aqui? Ela não respondeu, mas não foi embora. O silêncio voltou, agora mais leve. Como quem se acostuma à presença do outro. Ela tirou da mochila uma folha dobrada. Escreveu alguns versos. Devagar. Depois deixou no banco, entre os dois. Não disse que era para ele, mas ele entendeu. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguém que fique. Não para mudar nossa vida, mas para não deixar que a gente esqueça que ainda tem uma. Eles ficaram ali, bebendo café em copos de isopor, em silêncio, num banco de praça, no meio do mundo. Mas por dentro, alguma coisa começava a mudar. Talvez ela não confiasse ainda. Talvez ele ainda não soubesse o que fazer. Mas pela primeira vez, Nina não queria que ele fosse embora. E Vitor não tinha pressa para sair. A praça estava mais silenciosa naquele fim de tarde. O céu carregado de nuvens cinzentas, mas sem chuva. O vento leve balançava as folhas secas pelo chão. Era como se o mundo todo estivesse esperando alguma coisa acontecer. E por um instante, Nina também. Ela chegou sem pressa, como de costume. Sentou-se no mesmo banco, do lado esquerdo, o lado onde o corpo já sabia onde encaixar. Vitor já estava lá, com um café e um saco de pão de queijo quentinho ainda embalado. Trouxe isso, ele disse, oferecendo quase sem olhar. Ela pegou um, comeu devagar. O calor na boca, contrastando com o frio no peito. Já fazia alguns dias que se encontravam assim. Sem grandes diálogos, sem promessas, sem cobranças. Ele estava presente. E ela já não achava isso tão estranho. Mas naquele dia, Vitor mexia os dedos com inquietação. Como quem ensaia palavras antes de soltá-las. Como quem quer falar, mas teme estragar o pouco que construiu com silêncio. Nina percebeu, mas não pressionou. Até que ele respirou fundo. Eu queria te propor uma coisa. Ela parou de mastigar, olhou para frente e esperou. Não é caridade, nem favor, nem dívida.
É trabalho. Ela virou o rosto devagar, o olhar atento, mas ainda armado. Tenho um setor na empresa voltado para projetos sociais, ele começou. Pequeno, pouca verba, pouca estrutura, mas com espaço para ideias boas. Gente que conhece a rua, gente que sabe onde doem as coisas. Ela franziu a testa. Ficou em silêncio. Eu sei que você escreve, ele continuou. E sei que enxerga coisas que a maioria não vê. Podia ajudar a construir algo, de verdade, de dentro. A palavra dentro ecoou na cabeça dela, porque fazia tempo que ela não pertencia a lugar nenhum. Não é um cargo importante, ele disse quase com vergonha, mas é uma chance. Um começo. Silêncio. Ela olhou para ele com dureza, como se buscasse sinais de mentira no rosto dele, como se ainda esperasse uma reviravolta cruel. E o que você ganha com isso? A pergunta veio cortante e Vitor a respeitou. Paz, talvez, ele respondeu. É o mínimo de coerência com o que eu disse que sou. Ela ficou em silêncio por longos segundos. O vento bateu no rosto. O papel de um poema escapou da mochila e caiu no chão. Ele pegou, leu em silêncio. Não quero sua escada. Quero chão firme para pisar, quero olhar para frente. E se cair de novo, saber onde estou. Ele entregou de volta, com cuidado. É isso que eu estou tentando te dar. Um chão. Ela olhou para frente, os olhos marejados, mas firmes. Não sei se consigo. Já ouvi muita coisa bonita antes. E no fim, eu era só a boa ação do dia. Eu sei, ele respondeu. E se eu entrar lá e alguém perguntar quem eu sou? Ele sorriu de leve. A mulher que escreveu isso e que ninguém vai ter coragem de ignorar. Ela hesitou. Sentiu o corpo dividido. Uma parte queria fugir, a outra queria ficar. Mas pela primeira vez, ela sentia que não estava sendo empurrada, nem arrastada, nem escolhida como um prêmio de consolação. Estava escolhendo. E essa sensação era tudo o que ela não sentia havia anos. Tá bom, ela disse, mas sem foto, sem história para contar, sem heroísmo. Combinado, ele respondeu. Só trabalho. E café, ela completou. Eles sorriram, ao mesmo tempo, sem esforço. E naquele sorriso, pela primeira vez, havia um começo. Não de conto de fadas, mas de algo muito mais raro, uma verdade. O prédio era grande, vidros por todos os lados, portas que se abriam sozinhas, tapetes que absorviam o som dos passos, silêncio corporativo, perfume caro no ar. Nina respirou fundo antes de entrar. Segurava uma bolsa simples, presente de uma das voluntárias do projeto. Vestia uma roupa limpa, neutra, emprestada de uma das funcionárias do RH. E trazia no peito um coração que ainda duvidava se merecia estar ali. Mas entrou, com passos contidos, olhos atentos e alma em ponto de ebulição. A moça da recepção sorriu, mas com aquele sorriso mecânico de quem aprendeu a ser gentil no protocolo. O segurança do elevador a observou de cima a baixo. Uma outra funcionária passou e franziu o senho, tentando entender quem era aquela mulher de andar firme e expressão crua, que não parecia se encaixar em lugar nenhum. Mas Nina não se encolheu, porque pela primeira vez em muito tempo, ela não estava ali de favor. Ela tinha sido chamada, convidada, reconhecida. Ela não estava invadindo. Ela estava ocupando. No primeiro dia, falaram pouco com ela. Apresentaram a sala onde ficaria. Uma mesa pequena, um computador simples, alguns papéis. Vitor não apareceu. E ela gostou disso, não queria sombra, não queria muleta, queria chão. E o chão estava ali, duro, frio, mas estável. Nos primeiros dias, observou mais do que falou. Chegava cedo, saía na hora, andava com um caderno surrado em mãos onde anotava detalhes que ninguém via. Aprendeu o nome dos porteiros. Percebeu que a moça da limpeza chorava no banheiro após o almoço. Notou que um dos estagiários passava o dia sem comer nada. Viu que o senhor da manutenção tinha dificuldade de leitura, mas fingia que entendia os relatórios. E foi com esses olhos, os de quem já viveu do outro lado, que começou a tocar o que ninguém tocava. O setor de projetos sociais era pequeno,
esquecido num canto do 5º andar. 2 funcionários, uma pilha de papéis, algumas metas que ninguém levava a sério. Mas Nina começou ali, reorganizando pastas, relendo relatórios, refazendo planilhas com anotações reais, analisando cada caso não com números, mas com empatia. Ela escrevia relatórios que mais pareciam cartas, sugestões que mais pareciam pedidos de cuidado, e sem perceber, começou a chamar atenção. Quem escreveu isso? Perguntaram numa reunião. A nova, a da área social, a Nina. Olhares curiosos, outros céticos, alguns desconfiados. Mas ninguém pôde negar. Ali tinha algo que não se comprava, não se treinava. Tinha verdade. Uma semana depois foi chamada para apresentar uma ideia. Leu com voz firme, sem floreios, sem tentativas de agradar. Falou do que viu, do que sabia, do que viveu, e a sala inteira ouviu, porque ela não falava com voz de quem leu sobre aquilo. Falava com a voz de quem já foi aquilo. Nina passou a andar com mais segurança pelos corredores. Os olhares continuavam, alguns curiosos, outros gentis, outros ainda desconfiados. Mas ela já não se encolhia, porque já não sentia que estava ocupando espaço. Sentia que estava ocupando um lugar, o dela. Num fim de tarde, sentada sozinha na copa, tomou um café olhando pela janela. Pensou na calçada fria, na chuva, na folha de isopor com poesia, nos dias em que tudo o que queria era ser esquecida. Agora ela era lembrada, lida, ouvida, não por todos, não o tempo todo, mas o suficiente para saber que finalmente estava viva por inteiro. E isso valia tudo. Ele deixava o café em cima da mesa dela antes das 8. Copinho de isopor, sempre com uma frase rabiscada à caneta no lado. Nada demais. Só um bom dia, Nina. Ou tá frio hoje, se cuida. Às vezes nem isso, só o gesto. Ela fingia que não via, mas via. E quando ele se distraía, sorria. Ela deixava bilhetes dobrados entre os relatórios da área social. Não eram poesias completas, eram trechos, metade de um verso, metade de um pensamento. A gente não precisa se prometer para permanecer. Ele lia em silêncio, e não devolvia com palavras, mas com presença. Eles começaram a se ver todos os dias. No elevador, na copa, na praça, num banco qualquer do pátio interno da empresa. Não havia hora marcada, mas acontecia. Como acontecem as coisas que são para acontecer, sem esforço, sem forçar, sem avisar. Os olhares se tornaram mais longos, as pausas mais leves, os silêncios deixaram de ser incômodos, porque eles se entendiam ali, sem declarações, sem explicações. Nina já não recuava quando ele se aproximava, e Vitor já não tentava controlar o que sentia quando ela estava por perto. Era como se o amor, esse que ninguém ousava nomear, tivesse encontrado um canto seguro para crescer. Debaixo da pele, no espaço entre uma respiração e outra, no intervalo entre um poema deixado e um café entregue. Eles não falavam sobre isso, e talvez nem precisassem, porque o sentimento já era claro nas pequenas coisas, na forma como ele esperava por ela na entrada da empresa em dias de chuva, no modo como ela trazia um pedaço de bolo embrulhado num guardanapo, dizendo "sobrou de casa", mesmo que ele soubesse que tinha sido feito só para ele, no toque leve quando um deles passava pelo outro no corredor, na pausa que faziam no meio da rotina para sentar 5 minutos no pátio, dividindo um silêncio que dizia tudo. Os colegas começaram a perceber. Não comentavam abertamente, mas percebiam. Havia algo ali, não explícito, não assumido, mas vivo. Um cuidado que não se explicava no organograma. Um afeto que não dependia de alarde. Vitor, antes tão rígido, agora parecia mais atento, mais leve às vezes, ainda fechado, mas com rachaduras visíveis. E Nina, que antes evitava até cruzar olhares, agora encarava, séria, firme, mas sem a armadura de antes. Ela se sentia segura, não porque dependia dele, mas porque, ao lado dele, era ela mesma, inteira. E isso era novo,
Um dia ela perguntou: "Por que você ainda vem todos os dias?" Ele respondeu sem pensar: "Porque é o melhor momento do meu dia." Ela não disse nada, mas no dia seguinte deixou uma folha inteira. "Quando eu não fugir mais, me chama de volta. Quando eu não gritar, me escuta em silêncio. Se eu ficar, fica também, mas sem prometer, só fica." Eles estavam se tornando algo, não sabiam o quê. E talvez não precisassem saber ainda. Porque pela primeira vez, amor não era pressa. Era presença, não era promessa. Era gesto, não era fogo. Era chama, baixa, constante e quente. E nos olhos dos dois já se via, mesmo que nenhuma palavra tivesse sido dita. O convite veio como sempre, sem alarde, sem palavras grandes, apenas um bilhete deixado sobre a mesa dela. Hoje, depois do expediente, jantar na cobertura, sem formalidades. Nina leu, dobrou, guardou no bolso e continuou digitando como se o coração não tivesse disparado. Mas disparou. A noite chegou com o céu limpo, luzes da cidade refletindo nas janelas de vidro do prédio mais alto da avenida. Vitor estava na cozinha, camisa dobrada até os cotovelos, tentando cozinhar alguma coisa decente, tentando parecer casual, tentando não demonstrar que estava nervoso. Nina chegou no horário exato. Vestia uma roupa simples, mas dela. Cabelo solto, rosto limpo, um batom suave que parecia mais um reflexo de quem ela já começava a voltar a ser. Ele abriu a porta. Ela entrou. "Eu não trouxe nada", ela disse num quase sussurro. "Você trouxe você", ele respondeu. Ela sorriu, pela primeira vez, sem se proteger. A mesa estava posta. Velas acesas. Nada muito elaborado, mas sincero. Comeram devagar. Conversaram pouco. E riram, como se fosse a primeira vez que o mundo permitia isso aos dois. O vinho suavizou os ombros dela. O silêncio entre as frases não era mais desconforto. Era espaço. Respiro. Presença. Depois do jantar, foram para a sala. Vitor colocou um disco antigo para tocar. Algo calmo, instrumental. E Nina caminhou até a varanda. A vista era absurda. As luzes da cidade como estrelas ao alcance dos dedos. Mas ela olhava para dentro, do peito, do que estava sentindo. E sentia muito. Ele se aproximou pelas costas. Devagar, não encostou. Apenas ficou ali, atrás dela, silencioso. Ela falou primeiro: "Eu tô com medo." Ele respondeu com honestidade: "Eu também." Ela virou, olhou nos olhos dele. "Mas eu tô cansada de fugir do que é bonito." Foi ele quem deu o passo seguinte. Devagar, como quem pisa em terra sagrada, encostou a testa na dela, fechou os olhos. "Então fica", ele disse. E ela ficou. O beijo veio com calma, nenhuma pressa, nenhuma exigência. Apenas boca encostando em boca como se o mundo pudesse parar ali. E parou. Eles se tocaram como quem descobre o corpo do outro, e ao mesmo tempo, o próprio. Os dedos dele passeavam pelas costas dela como se quisessem reescrever a história que o mundo escreveu em cima da pele dela. E ela deixou. Os olhos abertos por um instante. Depois fechados. Depois, úmidos. Foram para o quarto de mãos dadas. Sem palavras. Sem roteiro. Sem medo. Ela tirou a roupa devagar. Sem vergonha. Sem pedir desculpas pelas cicatrizes. Ele olhou como se tudo nela fosse feito de significado. E era. Não houve pressa, nem barulho. Só respiração. Olhos que não desviavam. Toques que curavam. Suspiros que pediam abrigo. Fizeram amor como se estivessem contando um segredo. Com delicadeza, com verdade, com cuidado. E no fim, ficaram ali, juntos, abraçados. Ele a envolveu num cobertor. Beijou a testa dela e disse: "Você não precisa me prometer nada. Só dorme aqui hoje, com paz." Ela fechou os olhos, encostada no peito dele, e antes de adormecer, murmurou: "Eu tô aqui, de verdade." Na manhã seguinte tomaram café juntos, na cama, pão na chapa, 2 copos de café com leite e silêncio bom.
Ela ria baixinho enquanto ele tentava passar manteiga e sujava o guardanapo inteiro. E naquele instante, entre migalhas e travesseiros amarrotados, Nina percebeu. Não era conto de fadas. Era melhor. Era real. Os meses passaram. Longe da calçada fria. Longe da marquise que pingava silêncio. Longe da vergonha de existir. Nina agora tinha uma mesa só dela. Uma pasta com seu nome. Um crachá com foto. E uma agenda cheia. Não de obrigações, mas de ideias. Ela passou de observadora invisível. A voz firme dos projetos mais humanos que a empresa já teve. Era ela quem ouvia, quem via, quem escrevia relatórios que faziam os diretores se calarem, que transformavam número em gente, meta em história, planilha em impacto. No início, ainda andava com cautela, como quem pisa num chão que pode sumir a qualquer momento. Mas com o tempo, aprendeu a caminhar firme, sem precisar se justificar, sem precisar pedir licença. Nina virou referência, mas nunca virou estrela. Preferia continuar no canto com sua caneca de café, seus cadernos de versos e seus olhos atentos a tudo o que é invisível. Vitor mudou também, mas não se tornou outro homem. Se tornou mais ele mesmo, menos armadura, mais presença, menos pressa, mais escuta. Com ela, aprendeu que amar não é invadir, é estar, é voltar. É ficar mesmo quando não tem certeza do que fazer. Eles nunca fizeram anúncios sobre o relacionamento, nem jantares cheios de gente, nem publicações em rede social. Mas todo mundo sabia. Sabia pela forma como ele segurava o casaco dela nos dias frios, pelo jeito como ela deixava um pedaço do chocolate preferido dele guardado na gaveta, pela troca de olhares nos corredores, pelo silêncio bom que só quem ama consegue habitar. Na noite em que tudo mudou de novo, ele a chamou para jantar, mas não na cobertura, nem num restaurante caro. Foi numa praça, a mesma, aquela, uma toalha xadrez sobre a grama, uma marmita feita por ele, 2 latinhas de refrigerante e um céu aberto demais para caber em palavras. Ela sorriu quando viu o cenário. Sentou ao lado, deitou a cabeça no ombro dele e disse: "Aqui foi onde eu aprendi que ainda podia ser vista." Ele segurou sua mão, demorou, e então do bolso tirou uma caixinha pequena, simples, de madeira escura. Dentro, um anel fino, com um pequeno símbolo gravado, uma folha. "Não quero te salvar, não quero te prometer céu, quero andar do teu lado, no chão, na rua, na vida." Ela olhou nos olhos dele e respirou fundo. "Então vamos." Sem precisar dizer sim, sem aplausos, sem plateia. Era o amor, real, firme, calado, presente. Hoje Nina dá palestras em escolas públicas, ajuda mulheres em situação de rua e, vez ou outra, ainda senta sozinha em alguma praça, abre um caderno e escreve: "Eu pensei que tinha acabado para mim, mas era só o começo, porque o amor não me salvou. Ele me viu, me ouviu e me deixou ficar." Se essa história mexeu com você, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e manda para alguém que ainda acredita no amor verdadeiro. A gente se vê na próxima história.